mas para sempre. Ele falou que tá velho mesmo. Tá de Jerusalém. O quê? Estão os montes assim. Te vira aí. Amém. Vamos parar por aqui que eu não vou ficar cantando na frente do Thiago Godoy, não. E aí vocês vão me matar de vergonha. Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Amém. Que alegria, viu? Que festa maravilhosa. Poder rever os irmãos. Há 3 anos que eu não venho aqui. Eu encontrei com o pastor Neto, lá em Vitória. Aí ele falou: ô Domis, por que você não foi mais lá? Eu falei: eu que pergunto, eu estava achando que vocês tinham me colocado em disciplina. Eu falei assim: eu não fiz nada, eu estou com a minha vida reta diante de Deus, e você me bota em disciplina, não me deixa pregar mais. Mas que bom que não era nada disso, a agenda realmente não estava permitindo esse nosso encontro. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, por mais essa data tão importante na vida desta igreja. Agradeço a Deus mesmo pela história que Deus fez, por esse momento tão maravilhoso na vida também do pastor Gladys. Conforme ele falou, eu o conheço, ele estava saindo da adolescência quando eu conheci ele, um moço de Deus, cheio de Deus, é verdade mesmo, cheio de Deus. Nos lugares onde ele passou, ele sempre abençoou a vida das pessoas, uma pessoa nobre, uma pessoa distinta, uma pessoa honrada. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, os irmãos que estão aqui e que, apesar de terem a idade do pastor Neto e acostumado com o estilo pastoral do pastor Neto, tem investido e tem apoiado o ministério do pastor Gladson, um jovem pastor, tendo sua primeira experiência à frente de uma igreja. Amado, tudo isso é uma atitude muito nobre da parte de vocês, de estarem dando suporte, honrando, respeitando, estando debaixo da autoridade, caminhando em lealdade com esse jovem pastor. Maravilha. Então, já que você trouxe, abra a sua Bíblia então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Pode ficar tranquilo, tá? Você que não sabe que na Bíblia tem esse nome, né? Coríntios, é Coríntios, não é Corinthians. A Bíblia só tem coisa boa. Então, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Alguns princípios. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é um livro para embasar uma filosofia, nem uma ideologia. Então ela não é um livro com mandamentos religiosos. A Bíblia não é isso. A Bíblia não é um conjunto de regras. É um conjunto de princípios. Se a Bíblia fosse um livro de regras, nós só poderíamos vir com um tipo de roupa na igreja. No entanto, nós podemos vir de calça jeans, as irmãs podem vir de calça, podem vir de vestido. Desde que seja bem vestido, você pode vir da maneira que você quiser. A Bíblia não é um livro que fica amarrando as pessoas, impedindo-as de viver aquilo que vai fazer bem para elas. A Bíblia é um livro de princípios que, se você aplicar estes princípios simples que visam a liberdade, você vai experimentar a liberdade em todas as áreas da sua vida, todas, sem exceção. A questão é que algumas pessoas leem a Bíblia e já leem tendo a impressão de que não vão conseguir viver de uma maneira que agrade a Deus. Isso é um grande engano. Primeiro, porque Deus jamais vai mandar você fazer algo que traga infelicidade para a sua vida. Tudo que Deus pede para você, amado, é para te proteger. É igual a lei no trânsito. A lei não existe para te multar, é para te proteger. O importante não é a lei, as pessoas são mais importantes que a lei. A lei existe para proteger as pessoas. A palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, os decretos de Deus, existem não porque eles são mais importantes do que Deus. Deus não vai te destruir porque você desobedeceu um ensinamento. Porque o ensinamento não é mais importante que você. O ensinamento é dado por Deus para te proteger, porque você é mais importante que qualquer tipo de ensinamento da palavra de Deus. Amém? Deus não mandou seu filho para morrer por uma lei, mas para morrer pelas pessoas, para perdoar o pecado das pessoas. Deus não mandou o seu filho para que a Bíblia tivesse acesso ao céu.
mas para que as pessoas pudessem chegar ao céu. Então, há um entendimento errado quando nós começamos a ter uma compreensão de que a Bíblia é um livro de jugo, de que a Bíblia é um livro de restrição. Não é, amados. A palavra de Deus é um caminho para a nossa liberdade. Amém? Porque o que escraviza não é a palavra de Deus, é o pecado que escraviza. Ninguém é controlado pela palavra de Deus de tal maneira que não consiga fazer outra coisa, mas as pessoas são controladas pelo pecado e por Satanás, de maneira que elas não consigam tornar-se livres. Mas Deus não controla você. Deus não controla você. Ele tem um controle sobre tudo, mas Deus deixa você espontaneamente e em liberdade seguir os seus caminhos. Amém? Então nós vemos que na Bíblia Jesus, ele chamava algumas pessoas para ser seus discípulos. Nem todos aceitaram. O jovem rico não quis. Falou: vende o que você tem e dá para os pobres. Aí o jovem rico falou: isso é pesado demais para mim, eu não consigo andar sem Ferrari. Pronto, amado, ele foi obrigado? Sim ou não? Não. Deus explodiu o carro de alguém porque não quis segui-lo? Não, irmão. Então entenda que o caminho do Evangelho é um caminho de liberdade. Se você tem decidido caminhar em Deus, o seu caminho é um caminho de liberdade. Amém? Liberdade, não libertinagem. Liberdade tem muros de proteção. Não são limites, são muros de proteção. É como você educa um filho, né? Aquela frase, não sei quem foi, se foi Piaget, não sei que falou, que educar não é cortar as asas, é orientar o voo. Então, a liberdade que nós temos na palavra de Deus não é uma liberdade que nos amputa. O Evangelho não amputa ninguém. O Evangelho só diz para você: é por aqui que você vai para navegar nas águas do Espírito de Deus e desfrutar a vontade dele para a sua vida. Amém? Por que eu estou falando tudo isso sobre liberdade? Porque em momentos como esse que nós temos vivido, de todas essas imagens que nós vimos naquele vídeo aqui, nós começamos a ficar oprimidos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu pai, para onde eu vou correr? O que está acontecendo com essa nação? O que está acontecendo com esse país? O que está acontecendo com um partido que eu acreditei, a esperança venceu o medo? O que está acontecendo com os professores? O que está acontecendo com os alunos? Irmãos, os alunos estão horrorizados com os professores. Tensos, mal pagos, desestimulados, muitos deles deprimidos, quase metade dos professores trabalham debaixo de depressão. E por outro lado, os alunos viraram uma coisa esquisita, que ninguém consegue dar uma aula inteira em paz na maioria das instituições. O que está acontecendo? O que está acontecendo que antigamente as mulheres todas sonhavam em ter filho, e hoje algumas têm filho e jogam na lata de lixo? Meu Deus, o que está acontecendo? Irmão, isso vai gerando em nós uma epidemia de pânico, seja ele claro, ou seja ele guardado, inconsciente, e nós não sabemos para onde correr. Mas a palavra de Deus vai nos apontar nesta noite um caminho para a nossa liberdade em nome de Jesus. Amém? Amém? Então olha aqui, 2 Coríntios capítulo 4, de 8 a 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a versão NVI. Vamos ler na outra aqui, na Almeida Revista Atualizada, que ela tem uma interpretação mais próxima do original. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa impressionante, amados. Parece que nós estamos falando palavras semelhantes, palavras que expressam a mesma coisa. Angustiado, com medo, atribulado, mas não é, irmãos. Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo estava falando aqui de uma emoção e de um sentimento. O que é emoção? É aquilo que você não consegue segurar. E o sentimento é aquilo que você consegue coordenar. Então, por isso que a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis.
Porque a ira é uma emoção. Mas você pode decidir ter o sentimento correto diante de uma ira, que é o que você sente naturalmente quando você é provocado por alguém. Você não vai sair do seu carro na concessionária e quando chegar aqui na rotatória perto da igreja, o cara entra na rotatória contigo, amassa teu carro e você vai sair do carro falando língua estranha, né, irmão? Você tem que ser muito crente, né? Se você não for crente, você vai sair falando uma outra língua estranha, mas é outra, é o infernês, né? É o idioma que se fala lá no inferno. Ele vai sair xingando, botando para quebrar. Mas por quê, amado? Porque ele não controlou uma coisa que nós precisamos colocar no lugar: as nossas emoções. Eu tenho um livro, eu vou falar dele porque ele está esgotado, chamado Ponha Suas Emoções no Lugar Certo Antes que ele te ponha no lugar errado. Ele ficou várias semanas em segundo lugar entre os mais vendidos no site Amazon.com. É um livro onde eu compartilho muito sobre isso. Que você pode ter uma emoção, mas você pode decidir o que é que você vai fazer dela. Porque se você for dominado pela emoção, você não vai ser dominado pelo Espírito de Deus. As mulheres sabem muito bem o que é isso. A dor que elas sentem na hora de ter um filho e, ao mesmo tempo, a alegria de ser mãe. Olha que coisa impressionante. É uma dor com uma alegria. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o fato de você estar sendo atribulado não quer dizer que você tem que ficar angustiado. Você pode, mesmo no meio da tribulação, decidir não ficar angustiado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, em meio à crise, em meio a tudo isso que nós estamos sentindo, nós temos que entender que 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Deus não colocou sobre nós um espírito de medo. Amém? Mas é um espírito de ousadia, irmão. Espírito de ousadia, independente da luta, independente da tribulação. Mas pastor, eu tenho medo, todo mundo tem medo. Existe um medo que é um medo para te proteger. Então se você chega no lugar, você vai andar ali no Conjunto Nacional 2 horas da manhã, você vai ter medo, mas é o teu instinto de proteção. Agora tem coisas que não tem risco nenhum, e você tem um medo que você não sabe o que explicar. Esse medo você precisa vencer. Que é nesse medo onde a sua fé é dinamitada. É neste medo onde a sua autoestima e tudo aquilo que Deus colocou dentro de você é destruído por causa do campo do medo. Mas nós não temos que caminhar no medo, nós caminhamos na fé. Amém? Amém, irmãos? Então nós vamos interpretar cada um desses textos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, na versão NVI. Mas na outra versão diz atribulados. Esse termo aqui no original, ele quer dizer espremido, estreitado, contraído, afligido, comprimido. Olha só. Então todos nós vamos ser atribulados. Por quê? Segundo Tiago, capítulo 1, nós vemos que a provação, ela gera em nós duas coisas que nenhuma outra coisa gera. Nenhuma. Maturidade e caráter. Só isso. Integridade e maturidade. Repita comigo: integridade e maturidade. Irmão, só a aprovação vai produzir isso em você, nenhuma outra coisa. Quanto mais uma pessoa é provada, mais madura ela é. E quanto mais ela é provada, mais íntegra ela é. Porque tem gente que procura atalhos para não ser provado. E outros dizem: eu vou encarar o que tiver de encarar, mas eu vou permanecer. O meu coração não será dividido, amém? Daí que vem a palavra íntegro, da onde vem inclusive o número inteiro da matemática, que é número não fracionado. O que é um número inteiro? Qualquer número que não tenha uma vírgula. Então 9,25 já não é inteiro. Não é nem 9 nem 10. Você não pode ser nem 9 nem 10, você tem que ser inteiro. Amém? Nós podemos pegar também, falando da matemática, aquele conceito do número primo, que é o número que não se divide por nenhum outro, a não ser por ele mesmo. No caso do 11, você não divide por 2, por 3, por 4, por 5, por coisa nenhuma. Amado, o íntegro é isso, ele não se divide. Ele tem uma opinião e ele permanece. Por quê? Porque ele passou pelo crivo da provação. Amém? E a palavra de Deus diz que a provação vem com um único propósito: para que sejamos aprovados. Então, no final do ano agora, tem muita gente que ainda nessa semana vai fazer prova. Durante o ano ele fez 12 provas, 10 provas, para terminar o ano aprovado.
Não tem como você ser aprovado se você não passar por provas. Então, por isso, Deus manda a prova para você. Porém, a mesma palavra de Deus nos garante que não existe provação que venha sobre nós, além do que possamos suportar. Isso é lindo demais, amada. Porque Deus, junto com a prova, provê o escape. Irmãos, o que mais você quer? Não é o diabo que te oprime, acaba com você e te torna uma pessoa viciada no crack, na prostituição, na roubalheira, e que você às vezes tenta sair e não consegue. Não é, amado. É um Deus que diz, ó, tu vai passar por essa provação, mas primeiro, essa provação não é além do que você possa suportar. Ou seja, Deus nunca vai te dar uma prova de uma matéria que Ele nunca te deu. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Estuda a matéria. Tudo que vai cair na prova já foi dado na sala de aula. Que maravilha, irmãos. E outro, além disso, Ele provê, junto com a aprovação, o escape. Por quê? Quando Deus manda uma aprovação para a sua vida, não é uma aprovação para te triturar, é para que você saia do outro lado amadurecido em nome do Senhor Jesus, amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, angustiado, atribulado, mas não angustiado. Ué, mas tem como, pastor? Sofrer uma coisa sem outra? Sim. Olha o que é um angustiado aqui, segundo o idioma original dele: estar em um lugar estreito, encolhido, apertado, ser dolorosamente restringido em espírito. Então você pode escolher, amado, não ficar angustiado. E o que é angústia, amado? É um sinal de que você está com medo de alguma coisa. Aliás, em alemão não existe a palavra medo, só existe a palavra angústia. A palavra medo começou a ser trazida para o Brasil de outra origem. Mas a palavra angústia é o significado do medo. Eu sei que eu estou falando aqui para psicólogos, talvez para psicanalistas, e eles sabem que foi Freud quem implantou a palavra angústia no tratamento das pessoas. Então, irmãos, entenda que a angústia, você não precisa ficar com medo porque você está sendo provado, porque a palavra de Deus garante que junto com a provação, o Senhor vai prover o escape também para você. Amém? Olha só o que diz Salmo 119, 143: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Amém? Agora abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5. Eu gosto de pregar em igreja que o povo usa a Bíblia. Olha lá, Romanos capítulo 5. Olha só que coisa impressionante que o apóstolo Paulo escreveu, irmãos. Parece que ele está tirando onda da tribulação. E essa é só a primeira parte. Ó, pega devagarinho para não cair na unção, tá? Beleza. Olha só, irmãos, o que ele diz aqui? Romanos capítulo 5, versículo 3. Não só isso, irmãos, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, irmãos, quando vier a tribulação, não fica, ai meu Deus, está chegando, ai está chegando. Irmão, tem gente que já está infartando por causa da recessão que talvez aconteça ano que vem. Os índices da economia não são favoráveis, é verdade, irmãos. Mas, irmãos, o meu pé está aqui na terra, mas meu coração está lá no céu, e lá não tem crise não, lá não tem recessão não. Não. A palavra de Deus garante isso para mim. Eu não vou brincar com as minhas finanças, eu não vou gastar irresponsavelmente, eu vou guardar, vou poupar, vou agir com cautela. Agora, medo de crise eu não tenho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, que Deus, velho, sem vergonha esse, que Ele só é Deus quando tudo está beleza. Aí começou a crise, aí Deus vai dizer, olha, infelizmente não posso fazer nada não, tá? Segura a onda da crise aí, quando tudo melhorar eu volto de novo. Não, irmãos, o trono de Deus está estabelecido sobre todas as gerações, sobre todas as nações. É Deus que manda e desmanda, é Deus que manda, ainda que o governante não queira ouvir a voz do Senhor, você não será afetado por isso. Salmo 125. Esse mesmo salmo que nós acabamos de cantar aqui, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, no versículo 4 diz, debaixo do mau governo do homem, o povo de Deus não vai padecer. Simples assim, irmãos.
Essa versão, a antiga, diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Então, amado, fica tranquilo em nome de Jesus, amém? Diga para quem está do seu lado: fica relax. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, o segundo ponto aqui: ficamos perplexos, mas não desesperados. O que é perplexo? Estar sem recurso, estar em dificuldade, ser deixado em necessidade, embaraçado, ficar em dúvida, perdido, não saber o que decidir ou o que fazer. Irmãos, quem já ficou perplexo aqui, levante a sua mão. Misericórdia. Eu já contei para vocês aqui, é que tem irmãos aqui, estou vendo muita gente nova, tem pessoas que nunca ouviram. Mas teve um ano, Tiago Godoy, quando eu gravei o meu primeiro álbum, Deus tinha falado para mim para eu gravar, e eu gravei. Mas como estava chegando perto do Natal, eu falei: vou mandar fabricar logo para vender no Natal. Deus não mandou fazer nada, mas eu que achei que tinha que ser assim. E aí, amado, o que aconteceu? As fábricas de CDs na época já estavam tudo lotado, e eu fiz o CD num lugar e a capa do CD no outro. Irmãos, depois foi um rolo doido, que o CD ficou pronto e não tinha capa, e a música tocando nas rádios, e eu não tinha material para entregar. Eu sei que demorou mais ou menos uns 6 meses para a situação melhorar. Com isso eu tive que pagar a fábrica de CD, pagar o evento do lançamento do CD. Irmão, muita coisa. Eu sei que no final eu fiquei devendo 30 mil reais. Aí um amigo meu tinha voltado de uma viagem muito longa do exterior, com bastante dólar. Ele falou assim: Domício, eu vou usar esse dinheiro daqui a 1 ano, e eu estou vendo que as coisas deram errado aí. Pega esse dinheiro, paga todo mundo, e depois você vai acertando comigo. Eu falei: glória a Deus, vai ser um alívio. Irmão, botei o dinheiro, mais ou menos 30 mil em dinheiro de hoje, na minha conta lá no Bradesco, numa terça-feira. Eu estava dirigindo um culto. Aí o rapaz lá que tocava a bateria, hoje não, há muito tempo que ele toca com a Cassiane, o Sidão Pires. O Sidney dirigiu um culto junto comigo. Aí do nada, irmão, vai ser a conversa para ter no meio do culto. Eu lá todo feliz que eu consegui os 30 mil para pagar todo mundo. Ele falou comigo: você soube que o Collor pegou o dinheiro de todo mundo na conta? Eu falei: misericórdia. Irmãos, eu acordei devendo 30 mil e fui dormir devendo 60. Perplexo. Eu sei o que é perplexidade. Sinistro, hein, Tiago? Meu Deus, irmãos. Então olha aqui, ó, perplexo. Perplexo. Você não vê o senador aí que foi preso, Delcídio, lá do meu estado? Pensa num camarada admirado, lá. Eu não admirava tanto ele porque eu não era de lá, eu não via a história política dele. Irmãos, quando esse homem foi preso, o país inteiro ficou preso, que foi a primeira vez que o senador no mandato foi preso na história recente. Agora, para o meu estado, irmão, isso foi perplexidade. Então, irmãos, é uma coisa muito terrível você estar nessa situação. E você tende o quê? A desanimar. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, ó, perplexo, mas não desanimado. O que acontece, amado? Geralmente, quando a provação vem contra nós desanimamos. É o mal dessa geração agora. E é um mal que está aumentando ainda mais na geração dos meus filhos. Porque as pessoas, com o advento do divórcio, muitos pais iam comprando o filho, e o filho foi afetivamente comprado. Então ele vinculou amor, recompensa e valor próprio com objetos. Então, se a criança não tem, ela não se sente amada. Olha que coisa esquisita, amado. Criou uma lacuna emocional no coração das pessoas. Então elas não sabem mais lutar para ter as coisas, porque se elas ainda não têm, é porque elas não se sentem amadas. Olha que coisa esquisita, que confusão que virou a conexão entre a coisa, entre o consumo, entre o ter e entre o ser. Que coisa maligna, irmãos. E até dentro da igreja isso. Esquecemos que fomos criados por Deus, e isso para mim é o que basta. Amém? Eu não posso esquecer que Deus me teceu no ventre da minha mãe, como diz o salmista Davi. A minha mãe, ela sabia que havia um bebê desenvolvendo aqui, mas, amado, a cada dia Deus tirava um tempo para poder me tecer, como alguém faz uma manta. Que coisa maravilhosa, assim que Deus fez você. E Deus fez você diferente de todo mundo.
Deus falou aqui, eu vou fazer um ponto diferente, vou usar uma cor diferente, vou usar um desenho diferente, eu vou usar significados, entendimentos, padrões diferentes. Você é diferente de todo mundo, irmãos. Então você não pode se medir pelo que você tem ou pelo que você não tem. E você também não pode se medir por aquilo que você acha que é, mas por aquilo que Deus determinou você que fosse. Amém? Então você não pode desanimar, irmãos. E aí o que acontece? As pessoas ficam desenvolvendo uma frustração. Nunca chega lá, nunca chega lá. Que isso, irmão? Quando a dor vier, a oposição vier, você ao invés de sentar e ficar lambendo as feridas, levante-se e vá para aquilo que Deus te chamou, em nome do Senhor Jesus. Chega e diga, eu não vou desanimar, eu não vou desanimar. Olha aqui, ó, perplexo, mas não desanimado. Que maravilha, amados. Romanos 12:12 diz, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração, não desanime, persevere em nome do Senhor Jesus. Amém? A maior parte das pessoas desanima quando já estão chegando perto já da sua conquista. Ora, quando está chegando pertinho, aí desanima. Para com isso, amado, em nome de Jesus. Chegou na metade do barco, do lago, continua, irmão. É o mesmo tempo que você vai levar para voltar, é o mesmo que você vai levar para progredir. Vai, progride, continua. O Senhor é contigo em nome de Jesus. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus tem prazer naquele que crê. É para frente que se anda, é para cima que se olha. Vai embora, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Existe aqui a quarta sentença. Somos perseguidos, mas não abandonados. O que é perseguido é aquele que foi posto para correr, que teve que fugir, escapar, que teve que fugir para não ser capturado, correu com determinação, correu do maltrato, da perseguição, da hostilidade. Isso é perseguido. A maioria de nós sabemos o que é ser perseguido em algum lugar. Eu acho engraçado como é que agora o pessoal começa a falar da islamofobia, como se tivéssemos que achar tudo bonito que vem do Islã, para não sofrer retaliação. Em nome de uma suposta liberdade religiosa, olha o veneno que a França está tomando. Um país que é a marca da liberdade. Olha o que eles viveram. Em nome da homofobia, e eu não estou dizendo que o cristão tem que ser homofóbico, de jeito nenhum, temos que respeitar todo mundo pelas escolhas que eles fazem, isso é bíblico e é constitucional. Agora, como está a vida espiritual deles, aí é eles e Deus, e se eles te perguntarem alguma coisa, aí você fala, mas você não está aqui para julgar ninguém. Mas, amados, quem aqui já fez curso de história na faculdade? Levante sua mão. Quem aqui fez curso de história? Isso. Dá para ser cristão no curso de história? Ou o pessoal te arrebenta o tempo todo? Arrebenta, né? O cristianismo, arrebenta com tudo. Quem aqui faz curso de psicologia? Levante sua mão. Que estudou psicologia? Isso. Você pode dar livremente as suas opiniões na sala de aula? É claro que não. Irmãos, nem no ensino médio, a maioria das pessoas podem dar a sua opinião sendo ele um cristão. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Nós somos perseguidos. Experimente fazer um curso, sociologia, história, psicologia, e dar a sua opinião como cristão, para ver como você vai ser envergonhado. Uma menina da minha igreja estudando medicina, a Carol Salgado, ela estava com um anel, e perguntaram para ela, por que esse anel prateado na sua mão esquerda? Ela falou, você é casada e não quis usar uma de ouro? É aliança de compromisso? Não, é um compromisso que eu fiz com o meu pai, de que eu só vou para a cama com o meu marido. Irmão, sabe o que fizeram na sala de aula? 80 alunos vaiaram ela. Agora você consegue imaginar um rapaz chegar na sala de aula hoje e falar, eu sou gay, e 80 pessoas vaiarem ele? De jeito nenhum isso vai acontecer. Então, irmãos, de uma maneira ou de outra, nós somos perseguidos. Embora nós não estejamos muito bem representados na Câmara do Deputado, por causa de alguns parlamentares evangélicos que envergonham o nome do Senhor, mas ainda assim, as pessoas têm medo, têm mais medo do cristianismo do que do islamismo, porque contra o cristianismo, algumas rádios já foram caçadas, algumas autorizações, permissões, concessões de rádio já foram caçadas.
Agora, o que tem sido feito para poder prevenir o terrorismo? Nada. Mas o cristianismo, muitas coisas. Então, irmãos, perceba que de uma maneira branca, de uma maneira tranquila, de uma maneira debaixo dos panos, nós também sofremos algum tipo de perseguição. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele sabia tudo de perseguição. Eu sou perseguido, mas não desamparado. O Senhor não me abandona, o Senhor não me deserda, o Senhor não me deixa totalmente largado e nem me deixa desistir de sobreviver. Você pode ser perseguido, mas o Senhor não vai te desamparar, amém? O Senhor vai continuar contigo. O Senhor, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sua dificuldade, mesmo em meio ao seu pranto, mesmo em meio à sua perda, tenha certeza de que o Senhor está contigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém mesmo, igreja? Mas vai ser amém só aqui ou na hora da luta vai ter amém também? Na hora da luta, o que é que vocês vão dizer? É isso aí, amado. Porque falar amém aqui na igreja é fácil. Agora, o importante não é você falar amém aqui, irmão. Até mesmo porque aqui um influencia o outro, né? Então, mas amado, o difícil é quando a coisa pegar, você falar glória a Deus. Eu não me sinto desamparado. O Senhor está comigo. E por último, amado, a última sentença que ele fez, versículo 4, abatido, mas não destruído. O que é abatido? É lançado para baixo, lançado em terra, colocado em lugar inferior, assentado em fundamento. Amado, isso é uma coisa muito importante, principalmente essa conotação, colocado em posição inferior. Hoje nós vivemos uma sociedade onde muitos têm como hobby diminuir os outros. Nós vivemos a cultura do menosprezo, da desfeita, da desonra, da deslealdade, da falta de respeito. É impressionante. Enquanto as pessoas querem sempre mostrar o melhor de si, eles querem sempre expor o pior do outro. Você vê a rede social. Eu nunca vi no Facebook. Eu tenho Facebook desde 2010. Eu tenho 5.000 amigos, né? Tem 5.000 um e quase 1.000 no outro. Mas, amado, eu nunca vi ninguém postar a foto cavando um poço, suado, empurrando o carro. Nunca vi. Comendo ovo, Se bem que eu postei um dia desse, que ali do lado do escritório da igreja tem um posto de gasolina, tem o melhor pão com ovo do Brasil. Quando vocês forem em Campo Grande, não vou levar vocês para comer churrasco, vou levar vocês para comer pão com ovo. Vocês vão achar maravilhoso. Então, irmãos, olha bem. E outra coisa, né, varão, que poucas coisas na terra é melhor do que um pão com ovo à tarde, né? E um arroz com ovo também. Rapaz, estou me segurando para não falar em língua estranha, porque está me faltando palavras em português para expressar o que eu sinto quando um bom arroz com ovo, né, irmãos? Claro que a picanha também é uma coisa celestial, mas nós estamos falando de coisas simples. A picanha é bonita, né, irmãos? Ela chorando assim, aquele quebrantamento, coisa linda. Uma picanha quebrantada é uma coisa maravilhosa. Então, irmão, vamos voltar a falar da coisa do céu. Oh, boa ideia, Glácio, aí. Mas olha só, irmãos, perceba que a cultura do menosprezo. Irmãos, as pessoas querem diminuir você, por isso você tem que saber muito bem quem é você em Cristo. Ninguém te ofende sem a tua permissão. Então você tem que caminhar convicto daquilo que você é em Deus. Eu fui refém disso muito tempo na minha vida, irmãos. Eu fui refém. Eu tive uma história que eu também já contei aqui, só vou contar algumas partes dela. Primeiro que quando eu nasci, eu quase morri. Minha mãe já tinha em mente o caixão que ela ia me enterrar. E ela ficava do lado do telefone, esperando o médico lá da maternidade naval, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, ligar para ela poder levar o caixão. Primeiro lugar. Em segundo lugar, hoje, pelos diagnósticos que são oferecidos, eu tenho absoluta certeza de que na época da minha infância eu tinha dificuldade, déficit de atenção e hiperatividade eu tenho até hoje. Eu tive dificuldade, amado, todos os anos na minha vida eu só passava mesmo pela misericórdia de Deus. Eu me lembro, até hoje, eu tinha 10, 11 anos, irmãos. Eu sentava na cadeira e eu orava, e eu falava: Deus, em nome de Jesus,
Deixa essa matéria entrar na minha cabeça, Senhor. Irmãos, eu não conseguia fixar, vocês não estão entendendo o que é isso. Uma criança que tem déficit de atenção, numa sala de aula, tudo que a professora fala abre um link para outros mundos. Todo mundo aqui já entrou, foi pesquisar a geladeira e quando foi ver, estava vendo Viagem de Navio. Todo mundo aqui, não é isso mesmo? Que um link vai te levando a outro, a outro, a outro. Assim é constantemente a mente de alguém que tem déficit de atenção. Então minha professora estava dando aula, amado, se ela falasse em azul, eu pensava em mar, pensava em navio, pensava em boia, minha mente ia embora. E eu não conseguia aprender. A minha aparência, eu sempre rejeitei a minha aparência. Eu era um menino pequenininho, dentuço. Meu pai cortava o meu cabelo, que ele era barbeiro na Marinha, e como era muito filho, em vez de me levar num lugar decente para cortar o cabelo, ele mesmo passava a máquina de qualquer jeito, e ficava aquele porco-espinho. Então a gurizada me zoava na escola de porco-espinho, de pica-pau. Por causa do meu dente, me chamava de limpa-trilho, por causa daquele ferro na frente da locomotiva. Enfim, uma coisa esquisita. Até hoje eu piso meio torto, mas na infância eu usei bota ortopédica e usava óculos. Mas era os óculos fashion que as crianças têm, aquele grossão, igual do Delfim Neto. O meu óculos era daquele jeito. Então você imagina uma criança assim, onde eu chegava, eu me sentia inadequado. As crianças me humilhavam, me constrangiam, mas eu não me defendia. Sabe por que eu nem me defendia, irmãos? Porque eu era gago. Se eu abrisse a boca, ia ser mais uma razão. Irmão, trem esquisito. Então, todo lugar, a minha família ia, eu sempre ficava ali do lado da minha mãe, do lado do meu pai, no máximo perto dos meus irmãos. Porque eu já sabia, se eu ficar perto dos meninos, os meninos vão me zoar. E aí, com isso, eu me retraí. Aos 12 anos, eu comecei a tocar violão. E eu comecei a tocar primeiro em casa, no culto doméstico. Depois, meu pai sempre dirigiu pequenas igrejas da Assembleia de Deus, que depois que ele foi para a Marinha, para a reserva, ele dedicou o restante da vida dele para a obra de Deus, sem remuneração, sem nada, dedicando a vida dele. E eu tocava nas pequenas congregações, depois comecei a tocar numa banda de rock, aí eu mudei de igreja, aí foi quando eu compus essa música Que Confiam no Senhor, já tinha 20 anos mais ou menos. Irmãos, e aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Mas eu ficava pensando, amado, os meus amigos todos, pela região que eu morava, era uma região de muitos filhos de militares, oficiais, bem-sucedidos. A maioria dos seus filhos estudavam para a AMAN, para a Academia da Força Aérea, para a AFA, para o IME, seja lá o que for. E eu, amado, eu sabia que eu não ia chegar em lugar nenhum, porque eu não tinha condições nem de passar direito. Reprovei 2 vezes. Irmãos, você imagina o que eu achava a meu respeito? Até que eu decidi buscar em Deus quem eu era, qual era a minha identidade, qual era o meu propósito de vida, para que eu nasci, para que Deus me chamou à existência. E eu descobri, amado, que há uma coisa chamada propósito, que eu já falei para alguns aqui também. O que é o propósito de vida, irmãos? É a razão pela qual Deus te chamou à existência. Deus te chamou para um papel único, que ninguém vai cumprir o teu papel no teu lugar. Assim como eu estou usando o microfone sem fio tem um propósito. Eu posso mexer uma sopa com o microfone sem fio, mas ele não foi feito para isso. Eu posso, quem aqui já apertou um parafuso com uma faca, levante a sua mão. O que aconteceu com a faca, irmão? Estragou. Por quê? O que foi criado com o propósito de apertar parafuso? Isso. E tem muita gente que é faca amassada, porque cismou de fazer o papel de uma chave de fenda. Amado, seja o que Deus te chamou para ser, em nome do Senhor Jesus. Seja, assuma o que Deus te chamou para ser. E quando alguém dizia para mim, e falava na cara dura, quando alguém menosprezava alguma música que eu compunha, eu falei, cara, mas eu não fiz para você, eu fiz para Deus. Eu canto para Deus. Se alguém gostar, parabéns para quem gostou. Se não gostar, azar é teu. Não canto para você, eu canto para Deus. Não, aí quando eu cantava, eu nunca fui cantor, irmão. Eu era um compositor que as pessoas gostavam do meu canto, que queria que eu cantasse meu canto. Eu cantava, nunca fui cantor. Eu sei que eu não tenho uma voz para ser cantor, para ter uma carreira. E tinha gente que não entendia isso. E vinha comparar minha voz com a do outro. Aí ele se espantava quando eu falava, gente, mas a voz do outro é uma maravilha, espetacular. Isso que é cantor.
O cara achava estranho, sabe por quê? Porque ele achava que eu ia defender a minha voz, meu ministério. Irmão, eu sei quem eu sou em Deus. Em Cristo eu já sou aprovado, em Cristo eu já sou eleito. Eu não preciso que ninguém me dê atestado de quem eu sou. Eu sei quem eu sou para a glória de Deus. Durante mais da metade da minha vida eu vivi escravo da opinião das pessoas. Hoje eu sou escravo da vontade de Deus, do senhorio dele para a minha vida. Não tenho que viver e que agradar ninguém. Irmãos, eu já decidi a quem vou agradar a Deus. Finish. Se o meu agrado para Deus não te agrada, me perdoe, mas não foi você que me criou, foi Ele. Eu vou honrar Ele. Um dia eu vim aqui na frente e falei que eu vou decidir seguir a Ele. Eu faço tudo para não esbarrar ninguém. Mas se o meu amor por Deus e o desejo de honrar a Ele, com o propósito de vida que Ele me deu, te trouxer desconforto, me perdoe. Mas eu já decidi a quem vou agradar. Eu vou agradar a Deus. Então há uma cultura da desfeita, do escárnio, da zombaria, de diminuir, constranger você. Amado, mas o que ele diz aqui? Olha, não tem problema, eu sou abatido, sou colocado em um lugar inferior, mas eu não me sinto destruído. Olha que coisa forte, irmão. Que coisa poderosa esse apóstolo Paulo falou aqui. Eu sou abatido, ou seja, é igual aquele avião russo. Abateram o avião, mas o cara apertou o botão, saiu do avião, irmão. Foi abatido, mas não estou destruído. Amém? Ninguém vai te destruir, amado, em nome do Senhor Jesus. Agora olha só, Romanos capítulo 4, versículo 16, abre lá. Quem falou para vocês fechar a Bíblia, hein? Eu não autorizei. Olha que coisa poderosa. 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios capítulo 4,16. Me perdoa, olha lá. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Agora olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo fez com a tribulação aqui, ó. Esse dia ela ficou muito ferida com ele, ó. Pois nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Amém? Então olha só, irmão, deixa eu ler de novo aqui para você, que eu acho que tem gente que não entendeu não. Olha só, o que ele disse: eu posso ser pressionado, mas não serei desanimado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Irmão, quem está falando isso não é um cara que foi lá no banco no dia 5 e não tinha salário, não. Não é essa tribulação que o apóstolo Paulo está falando, não. É de um homem que sofreu naufrágio, foi açoitado, foi perseguido, foi chicoteado, foi preso. Tudo quanto é tipo de coisa ruim, o apóstolo Paulo sofreu, irmão. Que coisa impressionante. Você reclama da tua sogra? Provação é isso aqui, irmão. Então o apóstolo Paulo passou por tudo isso. Ele olhou para trás assim, irmão, olhou por cima do ombro e falou assim, ó: essa leve e momentânea tribulação produz em mim um peso eterno de glória acima de toda comparação. Está vendo? E qual é o segredo que ele deu aqui no final? Olha o próximo versículo. Meu Deus do céu, esse apóstolo Paulo parece que não tinha juízo não para falar um negócio desse. Versículo 18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque tudo isso que está diante dos teus olhos logo vai passar, mas o que você não vê, isso é eterno. Pode aplaudir o Senhor, irmãos, essa palavra é power, esse texto é maravilhoso. Jesus. Agora olha aí, irmãos, agora nós vamos na cobertura, ó, de Chantilly, Romanos 8. Abre lá. Já estou terminando, viu, irmãos? Mas eu falo 5 vezes e já estou terminando antes de terminar mesmo. Essa é só a primeira parte. Que tem pastor que engana a gente, né? Diz que está terminando e nunca termina, né? Eu já aviso que eu falo 5 vezes antes de terminar. Então, essa é a primeira, eu tenho mais 4. Romanos capítulo 8. Quem já achou, diga glória a Deus.
Versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, irmãos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí? Então diga assim bem alto: tudo que vier vai me beneficiar, mais cedo ou mais tarde. Amém? É isso aí, irmãos. É por isso que você tem que desenvolver a perseverança. Ah, pastor, não chega. Irmão, persevera em nome de Jesus. Você está com pressa de quê? Ah, eu vou ficar velho e não vou ver a promessa de Deus. Irmão, você está preocupado com esses 100 anos de vida que a gente tem aqui? Tua vida é eterna, irmão. Você está usando a régua errada. Para quem está usando essa reguinha aí de 100 anos, a coisa tem que acontecer rapidinho, porque depois disso vai para a perdição eterna mesmo, né? Você vai para o inferno, então você tem que viver tudo nesses 6 anos. Mas, irmãos, quem vive a eternidade, a régua é outra. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Hebreus que pela fé muitos morreram e não viram o cumprimento de suas promessas. Olha só, irmão, mas que fé velha é essa? Que fé é essa que eu não vou ver o que Deus tem para mim? Irmãos, quando você chegar no céu, o teu gozo vai ser tão grande que você nem vai se lembrar que você não trocou de carro e que seu patrão te mandou embora na hora que você mais precisava dele. Porque, amados, nossos olhos têm que estar naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Tem muita gente que está perdendo a eternidade por causa de 100 aninhos. E passa rápido, irmão. Dia 18 de novembro aqui, eu cheguei na metade. 50 anos. Irmão, brincadeira não. Viver tudo isso é uma longa jornada. Mas, irmãos, e a eternidade vai ser uma coisa maravilhosa. Então eu não posso perder meu tempo com as coisas que estão diante dos meus olhos, porque o que é de mais valor são as coisas que meus olhos naturais não conseguem ver, mas o meu espírito consegue discernir. Seja sério nisso, irmãos. Quem é espiritual valoriza as coisas espirituais. Não é que você não vai dar valor para as coisas, não é que você vai fazer voto de pobreza. Ah, pastor, eu não estou nem aí, não quero mais andar de BMW, então me dá. Entendeu? Não estou dizendo você fazer voto de pobreza, irmão. Trabalhe, trabalhe. Não tem problema você ter ambição. Seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Seja econômico, mas não seja avarento. Quem tem os olhos aqui na terra é avarento. Ele quer tomar o dinheiro dos outros. Ele corrompe. Mas, amado, aquele que é espiritual, ele economiza, porque ele sabe que Deus vai multiplicar aquilo que ele tem. E quanto mais ele tiver, mais ele vai abençoar a vida das pessoas, porque Deus não dá para acumuladores, Deus só dá para semeadores. A Bíblia diz que Deus só dá semente a quem semeia. Se você não tem nenhuma semente, Deus também não vai te dar não. Você não semeia, agora começa a semear para você ver a semente que Deus vai botar na sua mão. Eu moro no estado, amado, agricultor, no Mato Grosso do Sul. Tem um irmão lá da minha igreja que ele comprou uma área enorme, pagou 2 milhões. Aí depois ele comprou 5 milhões de equipamentos e mais 1 milhão de sementes. Irmão, sabe o que ele fez com esse 1 milhão que eu tanto queria? Ele ainda gastou mais dinheiro para abrir buraco na terra e jogar 1 milhão de reais na terra e depois jogar a terra em cima. Olha que homem doido. Isso tem sentido um negócio desse, irmão? O cara me dá 1 milhão de semente, aí vai lá dar 1 milhão de reais. O que tu vai fazer com isso? Vai enterrar. Que coisa maluca, né, irmãos? E ele enterrou sozinho? Não. Ele gastou mais muitos milhões para comprar equipamento para enterrar a semente. Que bicho doido, irmão. Tanta coisa que ele podia fazer com esse dinheiro, é ou não é, irmão? Você acha que ele é burro, sim ou não? Não, irmão. Ele sabe que em 2 safras ele vai pagar tudo aquilo ali, e a partir de então, todo o dinheiro que vier é dele, porque é assim que aquele que semeia trabalha. Só que às vezes a gente diz assim: ah, meu Deus, eu tenho tão pouquinho, como é que eu vou semear? Irmão, a semeadura é pequena mesmo, o que é grande é a colheita. Se o que Deus tem te dado até hoje é pequeno, é porque é a tua semeadura, a colheita vai chegar. Não fica achando que Deus vai te dar montão. Deus vai te dar montão depois que você semear. A colheita é maior do que a semeadura, sim ou não? O milho,
Quantos milharais não podem ser feitos com um milho só? Irmão, você pega 5 espigas de milho, o que tem de milho ali é uma coisa espetacular. Você pode decidir, ou você vai cozinhar e comer os 5 milhos, ou fazer um curau, ou você pode semear, irmão, e você vai ter curau para o resto da sua vida. A sua inteligência que vai determinar qual vai ser a melhor escolha que você vai tomar. Então, amados, o reino de Deus é assim, a vontade de Deus é assim. Só que, quando nós estamos, parece uma coisa óbvia, mas quando estamos debaixo da pressão, da provação, da luta, da crise, da política que nos influencia, da economia que tem notícias ruins, irmão, nós ficamos incapacitados de tomar decisões corretas. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, tem uma emoção e tem um sentimento, escolha o melhor. Para quê? Para vocês poderem mais na frente desfrutar do que há de melhor. Então você está perplexo, tudo bem, mas não fica desanimado. Muita gente já ficou perplexa, mas você não pode desanimar, irmãos, porque o fracassado não é aquele que fica perplexo, o fracassado é aquele que desanima. Então você precisa se levantar, lutar contra isso, amado, quebrar a cultura da facilidade. Não existe facilidade para ninguém, irmãos, não tem facilidade, nem para o rico tem facilidade. A coisa é difícil para o pobre e é difícil para o rico, irmão. Se você convive com algum rico, você sabe as dificuldades que ele tem. Se eu ficar desempregado, irmãos, o máximo de conta que eu vou ter para pagar mensal vai ser 4 mil reais. Se um rico quebrar, a despesa dele são 100 mil reais por mês. Eu não sou rico, eu sei que quem anda comigo porque é meu amigo mesmo. Agora o rico, ele sabe que 80% de quem anda ao redor dele, anda com ele por causa do dinheiro. Os ricos, geralmente, eles têm uma constelação familiar altamente problemática, porque dentro da família dele, até entre filhos, há pessoas interesseiras. Na vida do pobre, não. O povo se junta porque sabe que se um não juntar o outro, todo mundo vai ser arrastado para a miséria. Então, irmãos, você sabe, é verdade. A vida não é fácil para ninguém. Não é fácil para o empregado que acorda cedo para trabalhar. Mas não é fácil para o patrão também, irmãos, que se os funcionários sabotarem ele, a empresa dele quebra. Se alguma empresa multinacional entrar no mercado, quebra a empresa dele no meio. Para com esse negócio de que a vida é fácil para alguém. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. A vida não é fácil para ninguém. Creia nisso. Ah, pastor, mas e os políticos bandidos? Irmão, o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes. Você pega meia dúzia que não chega nem a 5 mil ladrões. Você quer comparar os 5 mil ladrões com os 200 e tantos milhões que tem na nossa nação, tendo uma vida como a tua? Para de se iludir em nome de Jesus, irmãos. A revista Cara é ficção. A maioria paga para estar ali. A maioria dos artistas pagam para aparecer. Esses programas aí de festas, eventos, né, da alta sociedade, a maioria paga para poder filmar o evento deles, né, porque eles têm tanta moral que todo mundo quer ir lá fazer a cobertura. Não, é tudo pago. Para de se enganar, meu irmão. Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Supere as adversidades, fique de pé e saiba que o Senhor tem o melhor para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Irmãos, antes de tudo, antes de orar, antes de cantar também, eu queria convidar você para amanhã, amém? Eu gostaria demais que você trouxesse um amigo amanhã. Traga o seu amigo amanhã. Com certeza nós teremos uma noite maravilhosa. Nós vamos avançar um pouquinho mais naquilo que nós estamos estudando nesta noite, sobre qual é o propósito de Deus para a tua vida e como você pode reencontrar a sua verdadeira identidade em Deus. Amém, irmãos? Nós trabalhamos com um projeto social chamado Projeto Nova, onde nós recuperamos a identidade de prostitutas e garotas de programa. Eu queria que você não saísse não, por favor. Preste atenção aqui. E tem uma moça lá, que ela tem 15 anos que ela se prostitui. E quando foi feito um inventário dela, da história dela, nós descobrimos que ela começou a se prostituir aos 15 anos, porque desde os 6 ela era abusada sexualmente pelo seu pai. Aí aos 15 ela decidiu o seguinte, ó, já que eu estou sendo explorada mesmo, vou fazer isso para ganhar dinheiro.
Imagina o que Satanás imprimiu na identidade dessa menina, desde os seus 6 anos. Você é um lixo, você é um objeto. Você é uma coisa para ser usada, não para ser amada. Ela nunca teve carinho do pai dela. Então como é que uma mulher dessa vai se sentir amada por Deus, aceita por Deus? Uma moça que não teve um apoio e acabou fazendo um aborto. Quais são as marcas que essa mulher leva? Se todos nós sabemos que o órgão reprodutivo da mulher é uma marca que tem uma conexão muito forte com a identidade da mulher. Você imagina um aborto, a interrupção de uma gravidez, quanto que isso marca na vida de uma menina? Mas às vezes dentro da nossa casa, irmãos, as pessoas que estão perto de nós são com muita frequência as que mais nos ferem e alteram a nossa identidade, a nossa percepção de nós mesmos. Eu não estou aqui fazendo uma palestra comportamental, porque eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou nada. Eu apenas conheço a palavra de Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para que as pessoas possam desenvolver as suas mentes para reencontrarem com o verdadeiro eu que Deus estabeleceu dentro delas. Porque Satanás usa o engano, ele é o pai da mentira. E existem pessoas dentro da igreja vivendo uma vida apenas religiosa, mas na verdade ela usa a igreja e usa a religião, não é o evangelho, nem a espiritualidade, para poder cobrir áreas da sua vida que ela sabe que precisam ser tratadas, resgatadas e restauradas em Deus. Mas amado, vou dizer uma coisa para você: isso também impede você de viver as promessas que Deus tem para a tua vida, porque Deus só vai te entregar quando você souber quem é você. Porque as bênçãos de Deus têm um destino e têm um nome, e esse nome é você. E enquanto você se fantasiar e não assumir aquilo que Deus te chamou para ser, você mesmo estará se impedindo de receber muitas coisas de Deus, porque Deus não vai dar a bênção, o presente para a pessoa errada, mas para a pessoa que Ele criou com um propósito e um desígnio em nome do Senhor Jesus. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. É ter o Senhor como referência na nossa vida. Se o teu pai falhou, Deus, o nosso Pai, não falhou. Se tua mãe te abandonou, Deus não te abandonou. Se o seu cônjuge te envergonhou, te ofendeu, te diminuiu e te desprezou, Deus não fez nada disso. Pelo contrário, o Filho dele sabe o que é isso, porque passou por pior do que isso lá na cruz. Por isso eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e abra-se para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, aquilo que Deus quer fazer na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vai jogando por terra toda mentira que jogaram no seu coração. Vai jogando por terra todo o equívoco que lançaram sobre o seu nome, sobre a sua experiência. Toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso, toda palavra que te envergonhou, toda situação que te constrangeu, todos os momentos que você se sentiu abandonado, rejeitado. Coloque isso diante do Senhor. Vamos cantar uma canção. Não saia daqui até Deus finalizar tudo aquilo que Ele tem na tua vida nesta noite. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar
Diga ao Senhor: em teus braços meu descanso. Em teus braços só vocês, canta. Em teus braços meu descanso. Em teus braços meu descanso. Joga suas duas mãos para cima, toca no céu. Em teus braços o meu descanso. Em teus braços o meu descanso. Senhor Deus, colocamos nossas vidas em Tuas mãos nesta hora, Pai. Obrigado por ser tão presente, tão real em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor esteve conosco no momento em que fomos feridos. Mas o Senhor agora está tirando toda ferida do nosso coração. Toda dor emocional. Tudo aquilo que marcou. Tudo aquilo que gerou em nós sentimentos que nos atrapalham de ir na direção que o Senhor tem para nós. O Senhor tem nos apontado novos caminhos, mas muitos de nós não conseguimos nos levantar e andar por causa do peso da culpa, da dor, da rejeição, da ofensa. Mas nesta noite nós decidimos ser livres, decidimos nos levantar da cadeia da apatia, da escravidão relacional. Abra os nossos olhos e revela-nos quem somos para o Senhor. Em Ti nós somos curados, em Ti nós somos aceitos, em Ti nós conquistamos, em Ti nós somos transformados, em Ti a nossa história recomeça nesta noite, em Ti recebemos a cura para as nossas emoções, em Ti nos tornamos saudáveis para nos relacionar melhor, em Ti renunciamos agora toda a carga, toda a palavra maldita que foi nos dito, liberando, impedindo, amarrando o nosso potencial. Toda a palavra que foi dita e que nos paralisou, toda a palavra, Deus, que nos algemou, toda a palavra maldita, toda a situação que nos acorrentou e que tem nos impedido de viver a plenitude de Deus em nós. Nós rejeitamos o poder de tudo que é contrário sobre as nossas vidas e aceitamos o Teu favor. Ó Deus, aceitamos o Teu sopro sobre nós para caminharmos em triunfo em tempo de crise. Ó Deus, nós aceitamos, cremos que o Senhor está agindo nesta noite e cremos que, agindo Deus, ninguém impedirá. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso eu não temerei, ainda que a terra se levante, ainda que os montes sejam sacudidos, ainda que os mares fiquem bravos, eu confiarei no Senhor. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, nele confiarei, somente no Senhor porei a minha confiança. Selamos a noite de hoje como um marco de vida saudável em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra, aplaude ao Senhor com o mais forte aplauso que você pode trazer sobre Ele. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, as riquezas, a grandeza, toda admiração, todo louvor, todo reconhecimento pertence ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém.